Quando o pastor Antônio falou para a gente preparar uma mensagem, e vendo o que a gente está passando aqui, vivendo aqui na igreja, Deus ele me deu uma palavra muito forte. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Porque o que acontece hoje, que existem pessoas que estão na igreja, vêm todos os domingos, vêm às quintas-feiras, é um conhecedor da palavra, como Nicodemos era. E veja que Nicodemos, ele foi encontrar com o Senhor Jesus à noite, porque ele tinha medo das outras pessoas verem ele com Jesus. E muitas pessoas hoje vêm na igreja, mas lá fora escondem isso. Lá fora, quem vê ela nem pensa, nem percebe que ela é uma pessoa evangélica, porque ela não exala o perfume de Deus. Então Nicodemos, ele era assim, ele fazia as coisas escondido, com medo da represália dos fariseus, dos líderes daquela época. E olha o que aconteceu. João 3. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um homem importante entre os judeus. Este foi a Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, mestre, sabemos que viestes de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se de Deus não for com ele. Olha para mim. Nicodemos sabia que Jesus era de Deus, acreditava que todos aqueles sinais que Jesus fazia só poderiam ser feitos porque Deus o permitiu. Então ele conhecia superficialmente e ele acreditava no que Jesus estava falando, mas mesmo assim ele não assumia a sua fé em Jesus. E continuando diz assim, no 3: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Acaso pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes do que te digo, nem necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não conheces essas coisas? Na verdade te digo, que nós falamos o que sabemos e testificamos o que vivemos, e não recebeis o nosso testemunho. Se vos falei das coisas da terra e não crestes, como crereis se vos falar do céu? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem.
que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também tem que ser levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Nicodemos, apesar de ter todo o conhecimento, ele não tinha nascido de Deus. E o que acontece hoje? As pessoas vêm na igreja e às vezes não conseguem ter os olhos espirituais para entender o que está sendo falado. Ela conhece algumas coisas, mas por não ter nascido de Deus, ela não entende as mensagens. Jesus estava falando com Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí ele pensou assim, como que uma pessoa pode nascer de novo? Será que dá para ela voltar para a barriga da mãe dela e assim nascer? Mas o novo nascimento que Jesus estava falando é você abandonar essa velha criatura que você é, abandonar o seu conhecimento, aquilo que você acha que é certo, e se tornar uma nova criatura, nascer de novo, nascer em Cristo. E só os nascidos conseguem vencer as guerras, conseguem vencer as batalhas, conseguem vencer as adversidades. Porque você vê pessoas que a certo tempo estava aqui na igreja e de repente a pessoa saiu, de repente a pessoa não está mais na presença de Deus. Ela vai justificar os motivos. Eu não gostei de uma coisa que aconteceu. Eu fiquei fraco. Eu cometi um pecado e eu fiquei com vergonha de voltar para a igreja. Mas a pessoa abandona porque ela não nasceu de Deus. Ela não consegue enxergar o espiritual daquele problema. E como ela não nasceu, ela é cheia de dúvidas, como Nicodemos. Apesar de ser um conhecedor, um mestre, os olhos dele eram fechados para aquilo que era espiritual. Então Jesus disse que para que a gente tenha uma plenitude, uma fé pura, nós temos que nascer de novo. Hoje, ser uma pessoa evangélica é muito fácil. Antigamente, quando você pegava a sua vida e saía para a rua, você era hostilizado. Lá o crente, lá o Bíblia. Hoje você não vê isso. Hoje você liga a televisão, está lá aquele artista perturbado, faz um monte de coisa errada, e o que ele fala que ele é? Evangélico. Então não adianta nada frequentar a igreja se você não nascer de novo. Passa a ser um ato religioso. Você vira em vez de você ser católico, você é evangélico. Mas você leva a sua vida igual era quando você era na igreja católica. Porque você não nasceu de novo. E quando você não nasce de novo, as coisas ficam difíceis para você compreender. Você não consegue enxergar o espiritual, o projeto que Deus tem para a sua vida. Você não consegue ver. E aí você começa a vir na igreja, frequentar a igreja como Nicodemos, sem nascer de novo. E talvez você me pergunte assim, mas como eu vou nascer de novo, pastor? Como é isso? Como que é esse novo nascimento? Como que eu faço para me nascer de novo? O primeiro passo
é você reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. O segundo passo é você se batizar nas águas, matar essa velha criatura. E o próximo passo é você buscar a Deus de todo o seu coração. E quando você nasce de Deus, a sua fé é tão elevada que nada impede você de buscar a Deus. Se chegasse algumas pessoas encapuzadas aqui nessa igreja agora, e pusesse todos nós aqui de joelhos, e perguntasse: se você negar a Jesus, você pode ir embora para sua casa. Mas se você afirmar que você é dele, você vai morrer aqui agora. Quantos de nós teríamos essa coragem de assumir essa fé no Senhor Jesus? Às vezes você fica preocupado com as suas lutas, com as suas perseguições, e existem pessoas cristãos que morrem porque não quiseram negar a sua fé em Jesus. O nascer de novo te faz ter essa fé. Essa fé é a que agrada a Deus. Então, será que você teria coragem se entrasse aqui e pegasse seu filho e pusesse seu filho diante de você e falasse: ou você nega Jesus, ou eu vou matar o seu filho? Será que você teria essa fé? Então você pode matar, porque por Jesus eu não nego. Para a gente ter essa fé, a gente tem que nascer de novo. Porque não é para qualquer um. Não é. Seguir Jesus não é fácil. Não é simplesmente ter um ato de religiosidade. Quando você se rende ao Senhor Jesus, você é perseguido, você é caluniado. E se isso não acontece com você, você fala: pode orar porque tem algo errado. Porque Jesus disse: sereis perseguidos, odiados, mas dei glória. Porque quando você é odiado pelo mundo, você está agradando a Deus. E quando você agrada ao mundo, você desagrada a Deus. Então nós temos que buscar esse novo nascimento, para estarmos preparados para isso. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Vocês estão vendo aí tragédias atrás de tragédias. O rompimento da barragem, os assassinatos que tiveram na França, o Japão, não sei, está com um alerta de tsunami. São coisas que Jesus falou que no fim eram os sinais. E será que nós estamos preparados para a gente viver isso? Hoje, gente, é tão fácil. Hoje você abre o seu celular, você consegue ter a Bíblia. Hoje você vai em qualquer lugar, até no supermercado você encontra a Bíblia. Tem países que não tem Bíblia, que as pessoas têm páginas para ler, porque é proibido. É proibido, não pode. Se souberem que tem Bíblia, as pessoas são mortas. Será que nós estamos vivendo essa fé? Então nós temos que fazer um autoexame de como estamos vivendo, se realmente somos nascidos de Deus. Deus, eu vejo que Ele está dando muitas oportunidades, mas eu acho que vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo, que não vai ter mais como. E como eu disse na vigília aqui,
esses sinais não vêm de Deus, não é proveniente de Deus. Quem está causando isso é o diabo. Por quê? Porque os homens estão deixando o diabo tomar conta de tudo. O pecado domina a nação. E o mais doloroso, o mais triste é que isso está dentro da igreja. Prostituição, adultério, bebedice, droga. É duro falar isso, mas é a verdade. Então, como você vai conseguir viver com isso tudo? É só se você for nascido de Deus. O nascido de Deus, ele não vai ser enganado. Ele não vai se deixar levar por essas coisas, porque ele nasceu de Deus. E para a gente fechar, abra sua Bíblia em Ezequiel 47. O novo nascimento, ele depende de uma coisa. Ezequiel 47. Como o Senhor está dando água, todas essas passagens falam da água. Ezequiel 47. Então, o que é preciso para nascer de novo? Olha o que diz em Ezequiel. O título chama As Águas que brotam do templo. Todo mundo achou? Ezequiel 47. Diz assim: Depois me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram água debaixo do umbral da casa para o oriente, porque fechada a casa estava para o oriente, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa do sul, do altar. E me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar a volta pelo caminho exterior, à porta de fora, pelo caminho da porta que olha para o oriente. E vi que a água fluía do lado direito, saindo um varão para o oriente, levando um cordel em sua mão, mediu 660 metros, e me fez passar pela água, que chegava até o tornozelo. Mediu outros 660 metros, e me fez passar pelas águas, que chegavam até os joelhos. Mediu depois outros 1000, e me fez passar pelas águas, que chegavam até os ombros. Mediu outros 660 metros, e era já um rio, que eu não podia passar, porque as águas tinham crescido, de maneira que o rio não se podia passar, senão a nado. Disse-me: Viste isso, filho do homem? Depois me conduziu e me fez tornar ao ribeiro do rio. Ao voltar, vi que na ribeira do rio havia muitíssimas árvores, e de um e de outro lado. Então me disse: esta água brotam para a região do oriente, e descem a Arabá, e entrarão no mar. E quando entrarem no mar, nas águas salgadas, as águas ficarão saudáveis. E toda alma vivente que nada por onde quer que entrares estes dois rios, viverá, e haverá ali muitíssimos peixes, e a água do mar ficarão saudáveis. E tudo viverá onde chegar o rio.
Então, esta água que ele viu saindo do altar era a presença de Deus. E você veja que a cada medida que ele entrava, que ele buscava, a água ia subindo, até chegar a um ponto dele ser totalmente inundado. Ele não conseguia mais caminhar, ele teria que nadar. E quando você é inundado com a presença de Deus, quando você nasce de novo, a sua vida passa a ter frutos. Veja que fala que quando esse rio passar, aquela água morta, aquele mar morto, que talvez tenha sido a sua vida, ele vai passar a ter vida, e vai passar a dar frutos. Os frutos são em diversas áreas da sua vida, mas isso só pode ocorrer quando você nasce, e quando você se entrega e você busca a Deus. Quanto mais você buscar essa intimidade, quanto mais você buscar esse nascimento, mais Deus vai encher a sua vida, mais Deus vai fazer a presença dele transbordar na sua vida. Às vezes você não entende, mas eu tenho tanto tempo de igreja, eu frequento a igreja há 10, 15, 20 anos, e por que a minha vida nunca mudou? Hoje você teve a resposta, porque é necessário que você nasça de Deus, é necessário que você nasça de novo, e para isso acontecer, depende da sua busca, da sua entrega a Deus. E nessa manhã, você está tendo essa oportunidade, você vai ter essa oportunidade, de pedir a Deus que você quer nascer de novo. Talvez você estava afastado da presença de Deus, talvez você está frio, você não tem mais aquele ânimo, aquela força de orar, aquele desejo de buscar a Deus, e hoje você vai sair daqui renovado, transformado, nascido de Deus. Quem você quer isso hoje? Então eu gostaria de chamar aqui na frente. A água, a água vinha da onde? Do altar, não era? Então eu gostaria que você viesse aqui diante do altar e pedisse a Deus que você quer nascer de novo, e que você quer ser inundado com este rio, para que a sua vida seja totalmente restaurada. Pode vir aqui bem perto do altar, bem pertinho. Venha beber dessa água, dessa fonte.